Fala, labuteiros! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem em mais um episódio do Labuta Podcast, onde hoje vamos estar conversando sobre o tema extremamente relevante para a nossa sociedade, que é as eleições de 2026. Onde vamos estar elegendo, além do governador e presidente, 2 senadores, deputados federais e deputados estaduais também. E para isso, eu estou tendo a honra de estar conversando com Orlando Tolentino, que ele é natural de Xorroxó da Bahia. Na sua juventude, ele estudou em Salvador, mas por coincidência do destino, ele veio estudar na Universidade Estadual da Bahia, conhecido mais como UNEB, campus Juazeiro, que lá ele se formou em agronomia, fez também na sua trajetória a faculdade de Direito. Ele é um policial federal aposentado e está no poder público há bastante tempo. Tudo bem, Tolentino? Fala, Toninho. Fala todos os labuteiros do nosso Vale do São Francisco. É uma satisfação poder participar desse programa, desse canal que tão bem se comunica com a nossa população. É uma experiência nova, mas só para acrescentar, eu, na verdade, Toninho, como seu pai, a gente é um barranqueiro do São Francisco. Eu digo que eu sou o BAP, Bahia, Pernambuco, com as raízes no sertão baiano, mas muito jovem vim morar em Petrolina. E aqui casei, constituí família, ingressei primeiro no serviço público, mediante concurso na Polícia Federal, depois, por uma fatalidade que oportunamente a gente trata desse assunto, me aposentei e fugi da política. Eu não queria entrar na política. Talvez as pessoas não saibam, mas quando eu nasci, eu sou de uma família de 6 filhos. Minha mãe já era vereadora na cidade baiana de Xorroxó. Desde que o senhor nasceu, o senhor já foi inserido nesse meio político? Vivi a política muito de perto, com minha mãe, meus tios, que têm uma influência grande no norte da Bahia. E eu fui estudar em Salvador com meus irmãos e não queria entrar na política. Meu irmão mais velho, Humberto, que foi prefeito de Xorroxó 4 vezes e vem elegendo os seus candidatos. E eu saí, vim fazer faculdade e ingressei no serviço público. Eu digo aí, por uma fatalidade, aposentei. E quando foi em 2008, desde 2006, eu já participava da política em Petrolina. Sempre tive uma participação. Aí, quando foi em 2008, efetivamente participei da coordenação da campanha do candidato à época, e de lá para cá ainda não saí. São 5 campanhas de prefeito de Petrolina a quem eu participei efetivamente, com a vitória sucessiva, 5 mandatos. Além disso, tem a questão também da sua família, do envolvimento, que acaba que isso vai fazendo com que você expanda seus horizontes, não ficando preso a só uma localidade, que no caso Petrolina, mas também a Bahia, com esse conhecimento que durante as conversas a pessoa vai aprendendo, né? A gente viveu e vive e tendo boas referências na política, mas primeiro eu fui me qualificar, sabe, Toninho? Estudar, eu juntamente com nossos irmãos, ingressamos no serviço público, todos ingressamos na universidade pública e também no serviço público mediante concurso. Mas acredito muito na política, a arte de transformar a vida das pessoas. Eu ia perguntar justamente isso. Para o senhor, o que é a política? Eu acho que todo mundo tem que participar da política, porque a política é a dinâmica que transforma a vida das pessoas, seja através das intervenções, mas sobretudo da escuta, da lei que é aprovada no parlamento. Então, assim, a gente tem que discutir a política. Eu acho que falta ainda, Toninho, dentro do ensino médio e universitário, a própria matéria política, de polis, de discussão, de ouvir, de questionar. Eu acho que tem que ter o debate, o acirramento com respeito, com ternura, mas a gente tem que ter compreensão e conhecer para a gente fazer as nossas escolhas, que nem sempre são as mais assertivas, mas eu acho que a população deve participar da política, da boa discussão e travar o convencimento, que eu acho que a política é mais a arte de convencer.
convencer no argumento e com as entregas. Tolentino, nos últimos anos de eleições, no caso em 2022, a gente teve a eleição entre Lula e Bolsonaro, que foi uma eleição extremamente polarizada. E esse ano tende-se também a ir para um caminho, na minha ótica, de ser uma eleição também polarizada. Queria saber do senhor, como é que o senhor está enxergando essa questão da política nesse ano de 2026 para a presidência? Toninho, eu até preferiria falar um pouco do passado, quando o Brasil volta a escolher seu candidato a presidente. Nós passamos 19 anos, aliás, 21 anos de uma ditadura militar onde o povo não tinha participação na escolha. Quando foi em 85, os deputados fizeram a escolha através do colégio eleitoral que chama eleição indireta, aonde só os deputados faziam escolha. Aí tinha de dois polos antagônicos, que na época a gente vivia mais ou menos um bipartidarismo. Tinha o MDB, que seu pai foi filiado, histórico, sim. junto com Rui Amorim, em Petrolina, doutor que advogado, Walter Lubarino, acho que Dácio Martins, essas pessoas que tiveram uma participação efetiva na fundação do MDB. E o Brasil tinha dois partidos à época, MDB e PDS. Aí disputou o colégio eleitoral Tancredo Neves e Paulo Maluf, sendo que a maioria esmagadora dos representantes do parlamento escolheu Tancredo, que tinha como seu vice Sarney. Eu quero falar isso porque desde 85, e a gente tem que ter uma observação, inclusive nessa eleição que está polarizada, a escolha do vice é muito importante. Tem uma passagem, a eleição de 89, passa 85, Tancredo foi eleito pelo colégio eleitoral, faleceu e Sarney assume o protagonismo. Tancredo morreu ainda antes de assumir a posse. Antes de assumir o mandato, ele teve uma doença infecto-contagiosa, ficou internado acho que 30 e poucos dias, e Sarney assumiu. E aquela época foi importante a participação de uma figura histórica do MDB chamado Ulisses Guimarães, que não queriam legitimar Sarney. E ele teve uma participação decisiva na continuidade e na escolha e a posse de Sarney. Mas eu quero falar da importância do vice, que vai ter uma importância fundamental na eleição de 26, como teve na eleição seguinte à de 85, que foi a eleição de 89, que foi justamente a primeira eleição direta, onde o povo fazia escolha através do sufrágio universal, que é o voto. E aí aquela eleição tinha muitos bons candidatos. Tinha o então governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, que tinha o slogan O Caçador de Marajás. Conheci esse nome. Tinha Aureliano Chaves, do PFL de Minas, e nós tínhamos Leonel Brizola, que tinha sido governador do Rio Grande do Sul e governador do Rio de Janeiro. Tínhamos Mário Covas, que era um grande quadro, que ajudou a fundar o MDB, e uma ruptura do MDB após a Constituição, ele juntamente com os intelectuais de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, André Franco Montoro, fundaram o PSDB. E até tinha o candidato também Enéas Carneiro e Afif Domingues, dentre outros. Era bem eclético, mas eu quero falar sobre isso porque Leonel Brizola e o candidato também Luiz Inácio Lula da Silva. E Leonel Brizola era um grande quadro, ele conseguiu formar um partido que ele não conseguiu tomar o PTB, que ficou com a parente de Getúlio Vargas, Ivete Vargas. Aí ele cria o PDT e foi candidato. E ele deixou de ir para o segundo turno com a diferença ínfima para Lula, porque ele não fez uma composição com um senador de Minas Gerais chamado Itamar Franco. Ele marca a conversa com Itamar e ele não foi conversar com Itamar, designou para uma pessoa chamada Maurício Correia. E aí Itamar ficou chateado. Aí disse, Maurício, se ele me quisesse como candidato a vir, se ele vinha até mim, não mandava o interlocutor. E foi a partir dali que se desenhou e ele perdeu a vaga para o segundo turno para Lula.
Aí a disputa no segundo turno ficou Fernando Collor e Lula, sendo que Leonel Brizola, porque não conseguiu o voto no segundo maior colégio eleitoral, que é Minas, aí Itamar Franco foi vice de Lula. E a partir deste momento é que todos os candidatos eleitos a presidente, pós redemocratização, eles tiveram que ganhar a eleição em Minas Gerais. Uma coisa bem emblemática da política brasileira. Que já remota a época do café com leite também, que sempre era Minas e São Paulo, mas hoje Minas continua, como São Paulo se polarizou muito, e muita gente de fora, de pensamentos, diferenças, foi para São Paulo. São Paulo, em via de regra, é da direita, mas tem muito voto também pro lado da esquerda. E junto com Minas, tem essa composição. Essa composição aí, que os ouvintes do Labuta Podcast até faz um Google, a política do café com leite era uma alternância de poder que havia entre São Paulo e Minas. E houve uma ruptura na eleição de 30, onde o então presidente da República, o Washington Luiz, ele rompe esse acordo e, ao invés de apoiar o governador de Minas, Antônio Carlos Valadares, ele apoia Júlio Prestes. Aí houve a ruptura e aí foi eleito o governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. Sim, sim. E indo para a nossa situação atualmente, a gente tem alguns nomes como Lula para reeleição, tem o Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, que quer esse candidato, mas quais são os outros nomes a candidato e quais são os vices que eles estão tendo essa opção? E como o senhor já trouxe, o vice não é só uma pessoa caricata, mas sim uma pessoa que pode fazer a diferença na eleição. Como é que você vê essa formação de chapas? Olha, tem algumas coisas que a pesquisa qualitativa, sobretudo, ela demonstra que o governo, eu não posso aqui colocar minha carga valorativa, com isenção e imparcialidade. Tem a última pesquisa que saiu do Paraná Pesquisa, tem uma reprovação do governo, tem um sentimento de mudança. Só para fazer um parêntese, essa pesquisa, qual foi a data? Porque a pessoa pode estar assistindo daqui a um mês, 2... A data foi dia 6 de fevereiro de 2026. É que na pesquisa ela vai estratificar por estado e região. E aí Lula continua ainda muito forte no Nordeste, mas diminuiu ainda a aprovação do governo dele, mas no Sudeste, e no Sul e no Centro-Oeste, ele tem uma diminuição muito grande de aprovação do governo, que aí você vai avaliar o quê? Quando tem uma desaprovação, aí você vai ver a questão da intenção de voto. Então, a rejeição dele nessas regiões está chegando tem estado que chega a 57%. A menor rejeição dele ainda continua no Nordeste. Então, assim, inclusive dentro desse tabuleiro da eleição, Lula e seus coordenadores já falam em mudar o candidato a vice e tirar de Geraldo Alckmin o protagonismo. Inclusive, o prefeito do Recife, João Campos, que é o presidente do PSB, já esteve com a coordenação com o presidente do PT, Edinho Silva, com Lula, colocando da importância da continuidade de Geraldo Alckmin. Só que Lula percebeu, juntamente com o PT, que está polarizado. O que é que ele precisa? Caminhar ao centro. E para caminhar ao centro, ele precisa substituir o vice e colocar alguém, seja do MDB, do Republicano, do PSD de Kassab, que Kassab tem 20 anos no poder. Ele nunca saiu. Todos os presidentes de Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula, o PSD tem algum ministro. Você vê a importância que tem desses nomes, né? Agora, indo para a questão da oposição, a gente tem Caiado em Goiás, tem Romeu Zema em Minas, a gente tem Ratinho Júnior no Paraná. Qual desses nomes realmente seria uma terceira via? Porque a gente sabe que tem uma segunda via que vai ser o Flávio Bolsonaro. Mas será que tem uma possibilidade de a gente ter uma terceira via com chances reais de ganhar, de ir para o segundo turno? Tony, eu vou fazer só um retrospecto da eleição de 2018. A eleição de 2018, que foi a eleição que elegeu Bolsonaro, Bolsonaro foi eleito na terceira via. Existia uma disputa do PT,
através de Fernando Haddad, que Lula não pôde ser candidato, com Geraldo Alckmin, que fez uma coalizão de mais ou menos 6 a 7 partidos. E aí, Bolsonaro ele foi crescendo na história do Brasil, das campanhas e das eleições pós-ditadura militar. Bolsonaro foi o único candidato da terceira via que teve o sucesso eleitoral. Ele vinha o quê? Os movimentos de desgaste da política, um movimento que solicitava mudanças significativas e, sobretudo, a influência da Rede Globo na negação da política. Foi a partir desse conjunto de análise que elegeu Bolsonaro e para sacramentar a questão da facada. Tanto é que Bolsonaro não participa de nenhum debate com Lula ou com Haddad. Sim, sim. Tanto é porque, usando a desculpa que ele não poderia em relação à parte de doença e tudo mais, certo? Agora, indo para a questão do voto em si, a gente sabe que com o avanço da sociedade e da tecnologia, vem mudando as esferas de poder. Então, na época de Fernando Collor, é conhecido que a Rede Globo influenciou bastante a questão das eleições, tentando favorecer um candidato ou outro. E a partir desses anos, a tecnologia vem avançando e tem mais uma democratização em relação à informação, ao conhecimento em geral. Qual é, nesse ano de 26, a importância, tanto quanto da mídia tradicional? Ela ainda tem relevância? E qual é a importância das redes sociais, assim como o programa como Labuta, a Instagram, a TikTok, enfim, essas redes sociais? Como é que você enxerga essa dinâmica e qual é a importância que elas vão ter nesses cenários? Acho assim que tem um dinamismo que a classe política tem muitos que não estão acompanhando. Sobretudo no Nordeste, as pessoas ainda não se atentaram para a questão do Instagram, TikTok. Você olha um deputado federal como Nicolas, que teve 1.400.000 votos. Ele agora decidiu que não vai usar nem a propaganda eleitoral gratuita. Ele vai se comunicar e engajar os vídeos dele através, sobretudo, do Instagram e TikTok. Então, assim, a propaganda eleitoral não deixa de ter a sua importância, mas a relevância hoje é Instagram e TikTok. Eu acho que tem uma influência enorme, porque o pessoal mais jovem, sobretudo da tua idade, assiste pouco guia eleitoral. Eles se informam mais pelo Instagram. Então, assim, tem que se ressignificar, mas, sobretudo, compreender que é uma nova ordem da escolha, que é a tecnologia. A política dos Estados Unidos baseia muito nisso. E aí eu vou até me preocupar aqui a questão da IA com os deepfake. Como é que vai se posicionar? Tem coisa que é tão bem feita que você não sabe se foi IA ou é o candidato falando. Sim, sim. Nem os órgãos de controle, o TSE sobretudo, tem mecanismo de controle para prevenir os deepfake. Indo nessa linha em relação ao voto e informação, qual é o erro que você enxerga ou melhorias que as pessoas têm que ter em relação a estar se informando para saber quem são seus candidatos? Será que a pessoa só deve confiar o que vê na rede social? Qual é o mecanismo que as pessoas podem ter para investigar e saber mais daquela pessoa que quer ser candidato? Uma das coisas que eu gosto muito de ler, eu gosto de ler onde tem assinatura de um responsável, de um jornalista, de uma fonte segura. Eu não passo nem recebo. Quando eu vejo uma coisa que é um fake news, que tem muito, e as pessoas precisam ter a prevenção de ler quem tem assinatura de um meio de comunicação confiável. Você não pode ter a certeza de algo que não tem a assinatura de um responsável. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado para a gente não absorver e não tomar conhecimento do que não é verdade. Sim, sim. E essa eleição é uma eleição que vai influenciar não só a região, mas o Brasil como um todo, porque é a nossa eleição para presidente. E essas informações, seja para o lado positivo ou negativo, porque eu vejo que muito hoje na sociedade que a gente vive, é que, se isso for a favor do que eu acredito, é verdade, mesmo sendo mentira. Agora, se isso for contra o que eu acredito, vai se tornar uma mentira na minha cabeça. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade.
Agora, Tolentino, voltando um pouco para a questão das eleições que vai acontecer esse ano, a gente tem o estado nosso vizinho, é a Bahia, onde é um estado que ele tem o quarto maior reduto eleitoral do Brasil. E a gente vem numa situação um pouco até atípica em relação à aprovação do governador, onde Jerônimo não vem com as certas aprovações, mas sim ainda vem com grandes chances. Como é que você vê essa questão da Bahia com o PT, com Jerônimo e pela irrelevância do estado? Tem algumas particularidades e nuances da Bahia. A Bahia é o quarto maior colégio eleitoral e que tem uma dominância do PT desde a primeira eleição de Jacques Wagner, outrora em 2006, que venceu o candidato democrata do PFL, Paulo Souto, que era a continuidade do grupo carlista, e Jacques Wagner conseguiu romper esse ciclo de dominância, onde depois do segundo mandato ele escolhe o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, que derrotou o grupo carlista. Ali houve um erro. Em 2018, a ACM Neto deixou de disputar a reeleição de Rui Costa com medo de uma derrota. E a partir dali, a Bahia é formada por 417 municípios. Ela é diferente de Pernambuco. Pernambuco tem 184, mas é muito espalhado o voto na Bahia. Em Pernambuco, 43% do eleitor se concentra no Recife e região metropolitana. Para você ter ideia, em Pernambuco, 17% apenas do eleitor ele vai de Arco Verde a Petrolina. A Bahia nós temos 6 grandes colégios eleitorais: Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Juazeiro, Itabuna, Barreiras, Paulo Afonso, Ilhéus. Eu digo 10 colégios eleitorais, mas o restante são cidades menores. E aí tem algumas questões que a eleição, seja no governo federal, seja na Bahia ou Pernambuco, eu acho que a eleição ainda está muito aberta. Tem, no caso, a tipicidade da questão do cheiro da mudança no governo federal, mas o Jerônimo, junto com Raquel, tem uma aprovação maior do que a desaprovação. Serão eleições bem disputadas. Eu digo que é um clássico. É um Fla-Flu, é um Sport e Santa. É uma eleição que vai estar polarizada em 2 nomes apenas. Você não vai ter um terceiro candidato nos 2 estados, mas vão abaixo de 3 pontos. A gente em Pernambuco é Raquel Lira e João Campos, na Bahia é o Jerônimo e o ACM Neto. E na Bahia tem uma particularidade que é uma questão, Toninho, e participante do Labuta. O Senado da República, que é composto de 81 senadores, a cada 4 anos renova 2/3 e 1/3. Este ano serão renovados 2 senadores de 3. Então, no caso, só para o pessoal entender, o mandato de senador é 8 anos. São 8 anos, e aí nós temos uma eleição que renova 2 de 3 e 1 de 3. Essa é 2 de 3. 2 de 3. Sim, sim. Que na Bahia vai renovar o mandato de Ângelo Coronel e Jacques Wagner. Em Pernambuco, o senador Humberto Costa e o suplente Fernando Dueiro, que assumiu o lugar de Jarbas Vasconcelos. Dentro desses cargos de Senado, na Bahia e Pernambuco, a tendência é uma manutenção do mandato ou pode ocorrer alguma surpresa de renovação? Olha, conforme as pesquisas, sobretudo a Paraná, que foi o instituto que mais acertou na campanha de 2022, isso. Tá uma situação até inovadora. Chama a Casa Alta, que é o representante do Estado, dos estados, que é o Senado. Só para você ter ideia, hoje a maior bancada lá é do PL, a segunda do PSD, a terceira do MDB, a quarta é do PT. O governo, a maioria do Senado tem uma tendência mais de centro à direita. E conforme a pesquisa que saiu, é que vai aumentar
a presença do centro e da direita na Casa Alta do Parlamento. Mas os nomes que tem hoje, que é o Ângelo Coronel e o outro Bahia, Jacques Wagner. Pronto, Ângelo Coronel e Jacques Wagner. A tendência é que eles consigam renovar os mandatos ou tem algum outro candidato ao Senado que tem chances reais? Tem, do lado de Jerônimo, terão Jacques Wagner, tá pontuando bem, e o atual ministro da Casa Civil vai se licenciar até o dia 3 de abril, que ele vai disputar na chapa de Jerônimo. São Costa. Nomes fortíssimos, e do lado de ACM Neto deve ser Ângelo Coronel, que abriu uma dissidência do PT, onde o senador Otto Alencar, que é o presidente do PSD, não vai dar o partido para Ângelo Coronel, ele vai migrar para o lado de ACM, e o segundo candidato será João Roma, que é o presidente estadual do PL. E na pesquisa, você lembraria como é que está a questão das porcentagens de intenções de voto? Segundo a última pesquisa, Rui Costa está em primeiro lugar. Ele estaria entrando no... Entrando, teria 31, João Roma 27, Wagner parece que tem 21, 22 e Coronel 17. Então a Bahia, o que os números estão mostrando atualmente é uma renovação. Uma renovação, é a renovação de Wagner e uma disputa da segunda vaga aqui, sendo que quem está em primeiro é Rui Costa. Mas eu acho que a eleição lá vai ser bastante disputada. A gente ainda tem um tempo para muita coisa acontecer, né, até a eleição. Agora, vindo aqui para Pernambuco, a gente tem uma situação atípica, que foi o senador Jarbas Vasconcelos, que infelizmente ele não... Por questão de saúde, ele não conseguiu continuar o mandato dele até o final. E o suplente dele hoje, ele tem chance de conseguir uma renovação? E quem é a pessoa que está disputando hoje essa possível vaga ou as duas vagas? Como é que está esse cenário de Pernambuco? Em Pernambuco tem uma tipicidade, qual seja, o senador Jarbas, que foi um grande governador, foi reeleito, mas perdeu a eleição de 2010 para Eduardo Campos por uma quantidade considerável de votos, acho que mais de 1.500.000 votos. Para Pernambuco é muita coisa. É muita coisa. Aí Jarbas volta ao cenário, faz uma composição com Eduardo. Em 2018, Jarbas se elege senador com Humberto Costa na chapa de Paulo Câmara. Uhum. E aí, Jarbas apresentou um quadro clínico com alguns problemas de saúde, se afastou do Senado e entregou a Fernando Doeire, que é uma pessoa da extrema confiança de Jarbas, a quem foi secretário de Infraestrutura e fez um belo trabalho no estado de Pernambuco, mas ele não é da política. Uhum. Eu tenho relação até de amizade com a família dele, com o Maurício, que é o seu cunhado, mas nas pesquisas ele só está com 2%, 3%. Então, não é um número considerável. Aí você tem Humberto Costa, que na última pesquisa está em primeiro lugar, sem considerar a Marília, que Marília, conforme a pesquisa Datafolha, estaria em primeiro, mas eu acho que ela não vai disputar por conta de uma composição de João. Aí você tem Miguel, que é um grande nome, que tem o recall por ter disputado a eleição de governador. Miguel pontua com 24. É um número considerável, só que tem a questão da federação. Federação esta que é formada pela União... Rapidinho, Tolentino, um passo atrás. O que seria essa federação? Que é um tema que a gente está acompanhando muito, essa federação do União Brasil e PP. Mas o que seria isso? Federação, para o público entender, federação é um casamento que a pessoa se obriga a conviver com o outro por, no mínimo, 4 anos. É um casamento. É a fusão de 2 partidos, aonde todas as coligações, todas as diretrizes do partido, seja no plano central como nos seus estados, vai ter a discussão, mas tem que caminhar juntos. Ele só pode apoiar um candidato a governador
e tem uma chapa só na proporcional, de deputado federal e estadual. Isso é nacionalmente ou estadualmente? Nos estados e na federação. Ah, entendi. Então, nessa composição, como é que entra essa questão do nosso ex-prefeito Miguel Coelho? Miguel teve uma reunião recente com que a federação ela é dirigida pelo presidente da União Brasil, Rueda, e Ciro Nogueira. E ficou decidido que, se tiver uma candidatura única no Senado, será representado pelo nosso ex-prefeito Miguel Coelho. Sim, sim. E além do senador Humberto, que já está, e Fernando E. e Miguel Coelho, quais são os outros nomes que estão vindo para o cenário do Senado? Tem aí a figura de Eduardo da Fonte, que deputado federal por 6 mandatos, e na última eleição ele elegeu também um filho dele, Lula da Fonte. Tem o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e também a figura de Gilson Machado, mas está com problema dentro do PL, que até onde eu sei, o Anderson Ferreira, que disputou o mandato de governador de Jaboatão, né? de Jaboatão, ex-prefeito, disputou o mandato de governador juntamente com Miguel em 2022. Ele não quer dar o partido para Gilson disputar. Gilson tem algo em torno de 10, 11%, o mesmo número de Silvio Costa Filho. Então, a eleição, eu acho que logo, até depois do Carnaval, define quem serão, eu digo, os titulares escalados para a partida que se aproxima. Agora, saindo um pouco desse cenário do Senado, da presidência, a gente também vai ter os federais e estaduais. Hoje, a tendência nesses estados é uma renovação política ou seria uma manutenção dos nomes que já estão? Olha, Toninho, a representação no parlamento, eu digo na Câmara dos Deputados, de 30 anos para cá, tem pouca mobilidade, pouca mudança. Eu digo sempre que tem uma pesquisa que eu fui me ater, é a questão da representação. O parlamento ainda tem sido uma casa de representação de muitas famílias oligárquicas. E tem que ter, eu acho que uma renovação. Tem uma família Andrada, em Minas Gerais, que tem 150 anos que tem uma representação no parlamento. Nossa Senhora, muito tempo. E tem um representante atual, que começou logo depois do Império. Quando estabeleceu a República, teve um representante, Bonifácio de Andrada, e até hoje tem, que faz a representação em Minas Gerais. Então, em Pernambuco, eu acredito que tem pouca mudança. Dos 24, eu acho que não muda 3, 4. E na Bahia? São 39 representantes. Isso, deputados federais. Deputados federais. Pouca mudança, por quê? Tem algumas coisas que, para quem entra para disputar uma eleição com quem tem mandato, eu acho que não é uma coisa isonômica, igualitária. Por quê? Você quer disputar uma eleição de deputado federal, você vai procurar um partido, aí você nunca disputou. O partido não tem uma projeção nem perspectiva de quantos votos Toninho vai ter. Então, a prioridade é quem está com mandato, na distribuição do fundo, na participação no guia de TV, na estruturação da campanha, eu acho que é feito para quem está aí. Então é um sistema que favorece o poder para quem já está. Agora, Tolentino, em relação à importância para o povo em si, qual é a importância? O presidente é mais fácil a gente entender a importância dele para a população, assim como o governador. Mas qual é realmente a importância do deputado federal e para o deputado estadual para o desenvolvimento da nossa região? Como você falou, a região BAP, né? Como é que é? Olha, eu sempre digo, e Petrolina é uma terra de... Eu digo que teve sempre uma boa representação no parlamento. E uma sorte e a felicidade, que cada um que teve um mandato, ele transformou em atração de recurso que gerou emprego e oportunidade. Aí você olha uma figura destaque, como foi Oswaldo Coelho, que teve uma presença marcante na comissão de orçamento, que foi junto com outros parlamentares, atraiu e trouxe a Univasf, ampliou a oferta
de área dos perímetros irrigados, juntamente com Nilo Coelho, que era senador à época, que começou a trazer os primeiros perímetros irrigados, que foi Bebedouro, e ampliou através do projeto Nilo Coelho, Maria Tereza e Pontal. Então, assim, o rio que passa aqui passa nas demais. A diferença é quem atrai e quem traz dinheiro para gerar emprego e oportunidade, para fazer investimento, para melhorar a vida das pessoas em obras estruturantes, em atração de recursos para a educação, a questão da saúde pública, a atração, como a gente tem aqui o Hospital Univas, de traumas, que é o Hospital da EBSER, seja as escolas técnicas e agrotécnicas. Então, assim, foram esses homens, com a sua força e a sua presença no parlamento, que trouxeram o dinheiro para Petrolina. Então, assim, é muito necessário a presença dos representantes do Vale do São Francisco na Câmara de Deputados, porque são essas pessoas que direcionam, mas, sobretudo, que liberam os recursos para modificar a realidade das cidades. Interpretando um pouco para a minha realidade, o senhor sabe que Pão é pescador, né? É como se fosse que os deputados, ele tem que pescar as emendas, tem que trazer para a nossa região. Então, seria esse trabalho do deputado, tentar trazer as emendas, os projetos que serem aprovados, e o papel dele é ir lá, articular e trazer isso para o nosso desenvolvimento. É nessa linha. É mais ou menos nisso. Agora, tem uma coisa que, desde Temer, o parlamento ficou muito forte. Só para você ter ideia, o deputado federal, ele tem as emendas impositivas. As emendas impositivas funcionam assim, ó. Toninho, eu vou te dar um cheque de 20 mil reais. Esse cheque tem fundo, porque o dinheiro está na conta. Emenda impositiva, cada deputado federal tem emenda impositiva para que seja investido em saúde e educação. E é liquidado pelo executivo, é obrigação liberar as emendas do deputado. Essas emendas inquisitivas seriam... Impositivas. As emendas impositivas seriam um dinheiro obrigatoriamente que tem que ser executado para aquilo. Hoje funciona que quem tem controle do orçamento é o parlamento. Uma quantidade considerável do dinheiro, eu digo dinheiro porque tem alguns fluxos que passa o orçamento, que a emenda e depois vai licitar para depois pagar. Cada deputado, anualmente, tem mais ou menos 200 milhões. Uma parte é impositivo para investir aonde ele quiser, na cidade que ele determinar. Essa é a importância de ter os deputados na nossa região, porque se não tiver, eles vão preferir outros redutos eleitorais. Seria nessa linha, né, Tolentino? Essa é uma linha, você olha, Miguel teve uma felicidade e uma sorte, o pai senador, o irmão deputado federal, você olha a quantidade de recurso atraído, direcionado para melhorar a vida dos petrolinenses. Imagine Petrolina, se você fechar os olhos e esquecer que aqui foram duplicadas 17 avenidas, pavimentado mais de 1.700 ruas, isso é dinheiro de quê? Do orçamento, da força política que vem modificando a realidade de uma cidade que tinha tudo para dar errado, que era Passagem de Juazeiro. E você olha o que é Petrolina hoje. Uma cidade que cresce em um nível muito astronômico. E aí Simão teve a felicidade e a sorte de continuar com essa força política que tem atraído o investimento para fazer obras em toda a parte da cidade. Então, Tolentino, a importância de a gente ter os nossos deputados federais da nossa própria região é justamente para eles poderem estarem trazendo isso. Indo para a questão de Pernambuco e na Bahia, quais são os deputados federais que a gente tem hoje na nossa região? E quais são os possíveis candidatos, se você puder lembrar alguns nomes, que têm alguma chance real? Aqui, em Petrolina, especificamente, você já tem Fernandinho, que tem mandatos desde 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Fernandinho está indo para o 6º mandato. Aí tem Lucas, que foi eleito. Lucas Ramos. Que deve ser candidato à reeleição. Eu não sei se
tem mais outros nomes que se discutem aí, tem vereador que quer disputar o mandato de deputado federal. Eu acho bom, porque nós temos aqui, Toninho, em Petrolina, 240 mil eleitores. Petrolina já teve 3 representantes na Câmara dos Deputados. E o que aconteceu para a gente perder esses 3 representantes? Foi bastante mitigado. A população dividiu muito o forasteiro buscando voto na nossa cidade. A gente tem que votar nos candidatos filhos da terra, porque aumenta o compromisso dele para angariar recurso do Orçamento Geral da União para a Petrolina. Quando o deputado é da região, o povo vai estar ali cobrando, pedindo. Agora, quando é de fora, como é que a gente vai conseguir fazer esse apertar a população cobrando, essa cobrança da população, né? Eu digo assim, qual é o político que a pessoa mais cobra? É o vereador. Aí, por conta da proximidade. Então, o deputado federal, você deve votar em alguém que você conheça e que ele lhe conheça. Por quê? É mais fácil de você reivindicar, ó, Toninho, você está sendo candidato, eu quero que você consiga uma emenda para melhorar isso, para investir na saúde. Então, assim, aumenta o compromisso, porque tem a coisa do pertencimento. Eu sou daqui, então, assim, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer para melhorar a vida do povo da nossa terra, entendeu? Sim, sim. E indo para a esfera estadual, quem são os nossos candidatos da nossa região? Aí, e qual é a capacidade? Assim, o senhor também, voltando um pouco para o federal, Petrolina já teve 3 federais, mas qual é a capacidade de Petrolina hoje? Ela pode repetir esses 3 deputados federais, pode expandir, e indo para a parte estadual, qual é a capacidade de deputados estaduais locais? Eu falo local, mas eu imagino a nossa região aqui, que é Petrolina, Afrânio, Santa Maria, Lagoa Grande, Dormentes, que é uma região que tem uma esfera nossa, né? Tem algumas figuras que estão se destacando aqui na região, seja a ex-prefeita de Santa Cruz, Eliana, que está disputando o mandato de deputado federal, que também é uma representação da região. Tem a ex-prefeita de Dormentes, que está disputando o mandato para estadual. Petrolina hoje só tem o filho da terra, o deputado Antônio Coelho, que faz um bom mandato, mas a gente precisa ampliar na atração do recurso e investimento. Ainda nós temos a força política do grupo do senador Fernando Bezerra Coelho, mas a gente precisa ter uma força representativa na Assembleia e na Câmara dos Deputados. É importante a participação ativa da população na escolha e na votação dos filhos da terra. E eu deixo aqui o Labuta Podcast aberto para esses candidatos da nossa terra, que queiram falar com o povo, que queiram mostrar o que é que eles querem fazer no mandato. Então, se você aqui da região do Vale de São Francisco que tem interesse em ser candidato, entre em contato com a gente para estar marcando uma entrevista. É isso aí, Toninho. A gente tem que trabalhar a cabeça do jovem, a boa política. As boas pessoas também precisam entrar na política. Para quê? Ter nomes, ter outsider. Eu acho que a gente tem que movimentar, porque a política é que transforma e que é de fato que melhora a vida do povo. Se você não participar, não escolher, você não tem argumento, porque você se omitiu da escolha política partidária. E a omissão é uma escolha também, né? Eu acho que a omissão é uma aceitação do que está aí. Se você não participa efetivamente, você não pode criticar. Sim, sim. E, Tolentino, hoje a gente na região, como é que a gente pode identificar essas pessoas? Então, qual é o trabalho que o cidadão, o pessoal de bem tem que fazer, que é o dever de casa para escolher seus políticos? Qual seria esse? Eu acho que a população tem uma ferramenta para dizer assim, ó, eu vou votar conforme o compromisso. Você vai lá, faz um Google e olha, na hora de votar, como foi a participação, como ele esteve presente, como foi a capacidade de legislar, de destinar recursos. Eu acho que isso é uma ferramenta para você fazer a escolha do quem tem compromisso. Agora, Tolentino, a gente vive num momento moderno de muita ideologia política. O que deve pesar mais no voto quando a gente vai lá na urna? É a ideologia política? É a história de gestão daquele indivíduo? Ou é a capacidade dele de articular para trazer as emendas? O que é que deve mais pesar na tomada de decisão?
vou fazer aqui até um pouco de uma polêmica que, pela minha formação, eu não sou satisfeito com essa polarização. Polarização esta que afastou famílias. Você tem que fazer a boa política. E o que seria a boa política? A boa política é respeitar a escolha, não é agressão. Esse patrulhamento ideológico, seja de A, de B, de esquerda, de direita, isso não resolve o problema de quem está faltando água, de quem está com a violência na sua porta. Eu acho que a gente deve fazer a escolha conforme a entrega de cada um, o compromisso, a vida limpa. A escolha ideológica tem atrapalhado muito o Brasil. Essa polarização acirrada que eu nunca vi em nenhuma disputa, que está contaminando, mas que hoje está até meio chato. Você não pode se posicionar que você é patrulhado, seja de uma corrente ou de outra. Então, assim, as pessoas têm que respeitar. Hoje falta muito isso. Também há um pouco do respeito de algumas posições. Eu acho que tá muito mimimi também, sabe, Tonil? E, Tolentino, rapaz, eu fico refletindo essa questão e vendo, e fico puxando para saber qual foi o momento da política brasileira que a gente deixou de debater ideias, de debater melhorias de projetos e começou a atacar o indivíduo. Então, qual foi o momento que começou a ter essa mudança de postura, ou sempre existiu? Não. Porque eu vejo que a gente perde muito quando, um exemplo, você vai para o debate, aí você pergunta para a educação, aí vem, porque começa um xingando o outro. Então, isso é muito pobre, além de ser pobre, é feio. Queria entender como é que isso começou a surgir isso. Após o impeachment de Dilma, que foi uma cobrança da sociedade por as pedaladas fiscais e uma vontade do que aconteceu no parlamento, começou a negação da política. A política é para quem vai entrar na política. A política é para quem se dispõe também a alguns sacrifícios. Se você quer disputar um mandato, é através da política, do partido, valer. E aconteceu que começou a negar a política. E foi disso que as pessoas começaram a desvalorizar. Quando você desvaloriza o que você tem, desqualifica. E a gente está vivendo uns momentos sombrios, onde um irmão não respeita a posição de outro. Eu conheço pessoas que não falam com o pai, porque o pai tem um posicionamento e o filho tem outro. Então, assim, perdeu um pouco da ternura. Eu acho que a gente tem que fazer as nossas escolhas com muita responsabilidade, mas também com respeito ao diferente. Tá faltando um pouco disso, sabe? E sim. Quando você pega a pesquisa, 68% da população brasileira não quer nem esquerda, nem direita. Ele quer um candidato que dialogue com os diferentes. E aí, enxergando isso, Kassab compreendeu e ele tem 3 nomes que estão prontos querendo para disputar a eleição presidencial, que é o atual governador de Goiás, que faz uma administração exitosa, que aí, Toninho, eu chamo para a discussão um tema que vai ser muito relevo nesta campanha presidencial, porque a campanha presidencial, a escolha está baseada, eram em 2 pilares, mas eu acrescento um. As pessoas olham muito para a barriga e o bolso. Como é que está a sua condição de compra? Como é que está a sua condição? As pessoas olham muito para isso. Só que surgiu agora um tema de relevo, que é a questão da segurança pública. Segurança esta que vai ser um dos temas que vai dominar a escolha. Toda pesquisa qualitativa tratam da questão da segurança pública. Então, indo para essa questão, antes de entrar nesse tema de segurança pública, que eu também concordo que é um tema extremamente importante para a nossa eleição e principalmente para o estado da Bahia, que os índices de violência da Bahia vem aumentando, eu queria saber como é que a gente pode fugir dessas promessas dos políticos, que a gente estava falando sobre como escolher o candidato, como avaliar. Então, como é que a gente pode identificar se aquela promessa que o político está fazendo, seja estadual, federal, senador, governador, se é uma política apenas
da boca para fora, que é uma política vazia, é uma promessa vazia. Então, como é que a gente pode identificar quando o político faz uma promessa vazia? Qual é o mecanismo que a gente poderia fazer? Tem muito mecanismo que você pode fazer. Se ele tiver mandato, você olha a atuação parlamentar. Você entra no site da Câmara e vê como foi o comportamento dele. A presença nas comissões permanentes, a presença na criação de leis, a presença na destinação do recurso. E se for um cara que está disputando um mandato, você vai fazer a escolha sabendo quem é Toninho. Se Toninho é um bom produto para me representar. Se ele tem a vida limpa, se ele tem qualificação, se ele tem conhecimento... Não, Toninho não, que eu não vou ser candidato não, rapaz. Não, estou dizendo... Se por acaso você quiser disputar a eleição, ou qualquer outra pessoa, eu acho que a gente, antes de fazer a escolha, a gente tem que conhecer. A gente não pode dar um cheque em branco a uma pessoa que não tem compromisso nem responsabilidade de nos representar. Perfeito, perfeito. E Tolentino, indo para uma pergunta que eu ia fazer, que era justamente quais são os principais pilares que vão reger essa eleição. Um que você trouxe, que eu acredito também, que é a questão da economia. Então, como a economia do Brasil está, como é que está meu poder de compra, mas quais são os outros temas também que estão envolvendo e que é uma necessidade da população hoje? Dentro disso aí que eu falei, a questão econômica, do cenário, como é que o governo tem feito entregas, como é que tem melhorado a vida das pessoas, tanto é que Lula, ele em dezembro encaminhou para a Câmara um pacote de bondades, pacote esse que foi aprovado, que é a questão da isenção do imposto de renda a quem ganha até 5 mil salário mínimo, a questão do botijão, teve outra energia elétrica. Da energia elétrica e a PEC da segurança pública. A PEC esta, que tem um relator, o deputado federal Mendonça Filho, que é de Pernambuco. Que é de Pernambuco, ex-governador, uma figura destacada com muita qualificação também. Só que a PEC tem uns pontos controversos. O governo encaminhou um projeto de lei cujo o relator foi o deputado federal de São Paulo, Derrite, e o governo não ficou satisfeito com essa relatoria. Aí depois que foi aprovado na Câmara, foi para a Casa Alta, para o Senado, que teve como relator o senador Alessandro Vieira, de Sergipe, que modificou algumas coisas encaminhadas para a Câmara, e aí vai ter que voltar para a Câmara. Eu não sei se tem tempo hábil dessas propostas chegar para melhorar a questão da sensação de segurança. Tem muitos pontos controversos. Uma das coisas melhores que eu vi nesse projeto é a questão de criação de um recurso próprio para a segurança pública. Um fundo para investir, aparelhar a questão da segurança pública. Porque a segurança pública ela está contida no artigo 144 da Constituição. Eu ia perguntar isso. Assim, segurança pública, a gente entende o que é segurança pública, mas ao mesmo tempo a gente não entende em si. O que é que realmente é a segurança pública na ponta, vou dizer assim? Segurança pública, a você que está assistindo o nosso Labuta, faz um Google e bota lá, artigo 144 da Constituição. Segurança pública é dever dos estados e responsabilidade de todos os entes da federação. Ele é composto de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis, as polícias militares, as guardas municipais e a polícia do Distrito Federal. Então, dentro desse artigo está composto a atribuição e a competência de cada um destes órgãos que compõem a segurança pública do nosso Brasil. Certo. E estão querendo alterar algumas coisas. Não é nem tirar da competência da Polícia Federal. A Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. O que quer dizer isso? Os crimes cometidos contra a União, o governo federal, a responsabilidade de investigar é da Polícia Federal. Certo. E uma das atribuições
e das competências da Polícia Federal é a questão da repressão entorpecente. É que ela convenia com as polícias dos estados e designa para também investigar a questão da repressão entorpecente. O que é que seria? Repressão às drogas? Seria isso? Repressão às drogas. Certo. Só que falta algumas coisas, Toninho. A gente tinha que criar um banco de dados abastecido através das polícias em contato com a Polícia Federal para saber, está ainda engatinhando. Eu acho que agora mesmo é que está criando uma delegacia que chama um centro integrado de inteligência. Das As polícias informações. precisam se comunicar melhor, seja através das informações, mas através da telemática. Através de quê? Você tem acesso a uma senha, onde você vem, policial em fundada suspeita que tem uma figura que está participando do tráfico de entorpecente e eu preciso buscar informação. Aí eu vou ali e busco informação e isso tem que ser abastecido de todas as polícias e da Polícia Federal. Isso é um projeto? Ou já ocorre? Já está, ele precisa ser aprimorado. Entendi. Tem, mas ainda tem algumas coisas. Eu acho que tem que inovar com tecnologia. E aí, só para você ter ideia, aonde isso começou? A tecnologia. Tem Estados Unidos tem uma boa influência na área de tecnologia e de avanço na área de segurança pública. Porque lá atrás teve um cara chamado Rodolfo Giuliani. Não conheço. Rodolfo Giuliani foi prefeito de Nova York. Ele desenvolveu uma tecnologia que chama teoria das janelas quebradas. Que aí a pessoa precisa ter consciência e o Estado precisa estar presente. Quando você vê um equipamento público bem cuidado, você não vai deteriorar. Mas se você vê ele quebrado, ele vai quebrar mais ainda. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa priorizar, mas nos preocupar. Eu tive uma experiência, Toninho, eu fui a Bogotá, na Colômbia. Certo. Conhecer, porque lá tem umas particularidades. Só para você ter ideia, a Colômbia já foram mortos pelo narcotráfico 3 ou 4 candidatos a presidente, vários senadores, ministros de órgão de Suprema Corte. E aí foi pensado a diferença que o narcotráfico no Brasil, essas facções criminosas, que tem influência em alguns parlamentares também. A gente não pode aqui ser isento disso, disso. É tanto que a gente vê o projeto, a operação que teve da polícia na Faria Lima, que foi 40 bilhões, a questão dos postos e tudo, né? Porque tá aí posto, e a diferença da Colômbia é porque tem o que foi que o Estado fez? A mão forte e a mão acolhedora. Lá teve recurso, investimento maciço do governo local, mas também do governo americano, no combate e na repressão. Mas teve uma coisa que o Brasil precisa se preocupar. Lá um dos slogans lá da cidade de Bogotá é obra rica para pobre. E aí eu trago o exemplo de Petrolina. Nós temos aqui 23 escolas ensino integral, na sua maioria na periferia. A gente não pode excluir. Se você criar zona de exclusão, nós vamos ter uma cidade, um estado e um governo federal desigual. Quando você não distribui a riqueza, não oportuniza as pessoas uma educação decente, você vai ter uma zona que essas pessoas vão se indignar, mas vão se... Aí, na fragilidade dela, entra o quê? O crime organizado. Então, pegando a teoria da janela de vidro, que é justamente cuidar das pequenas coisas do Estado para evitar problemas maiores no futuro. É justamente que, assim como o Petróleo está fazendo,
os municípios têm que não só concentrar a renda em um ponto, mas sim dar oportunidade de estudo, de renda, de lazer, para as pessoas não quererem ir para esse outro caminho. Seria nessa linha. É nessa linha do acolhimento, da oportunidade do conhecimento, que aí você afasta o delinquente. Agora, Tolentino, trazendo o caso da Colômbia, foi morto candidato a presidente, foi morto candidatos ao Senado, foi morto ministro de Suprema Corte. Então, e hoje no Brasil a gente tem uma situação que o narcotráfico vem pesado. Então, rapaz, como é que uma pessoa de bem, um cidadão de bem, vai querer ir para a política para enfrentar essas pessoas, colocando a sua vida a risco? Então, como é que funciona isso, sabe? Eu vejo que é um sistema que cada vez mais retroalimenta ele próprio para se perpetuar. Então, como é que a gente começa a quebrar isso? Porque, querendo ou não, todo mundo tem medo de morrer, eu acredito, não sei. Eu concordo com você, e é um tema que as famílias, a sociedade está muito preocupada com esta eleição. E pode olhar, quando você pega o mapa da violência, que você vai destrinchar, tem cidades cuja taxa de homicídio está altíssima. E homicídios esses que estão associados, na sua maioria, ao controle do tráfico de drogas. Isso preocupa muito as pessoas, preocupa o cidadão de bem. E aí a gente precisa que isso há uma reflexão, mas é oportunizar o cidadão comum a melhorar a questão da sensação de segurança. Sim, sim. Tolentino, você como um policial federal aposentado, já teve várias experiências enfrentando o crime organizado. Tem uma história sua famosa, que foi uma situação que você realmente já enfrentou, não só uma, mas imagino várias vezes isso, mas teve um caso lá em Pilão Arcado. E assim, eu queria que você pudesse contar um pouco, tanto quanto a sua experiência como um policial, agente na época, quanto o pós, em relação a que você foi baleado, correto? Então, imagino que você vivenciou esse risco, não por questões políticas, mas sim pelo exercício do trabalho. E se pudesse me contar tanto quanto essa questão da história, quanto o que é que você traz de aprendizado com isso, seria uma grande honra, rapaz. Toninho, foi o seguinte, eu entrei na polícia muito jovem e o sertão de Pernambuco e da Bahia, em 93, 94, vivia momentos muito sombrios da questão até dos assaltos nas BRs. A Carro Forte? Carro Forte começou nesse período. E aí, para as pessoas compreender como foi que surgiu o assalto a Carro Forte na região. Lá no final da década de 80, início de 90, a maconha que era consumida no Rio de Janeiro, uma parte significativa saía do Triângulo da Maconha, mas da nossa região. E essa maconha era levada nos caminhões de cebola e lá trocava, fazia o escambo pelos fuzis Ruger que entraram na Baía de Guanabara, e esse povo começou a se armar e iniciou o primeiro assalto a banco foi na cidade baiana de Centro Sé e o segundo em Jaguarari. Aqui Por estas pertinho. pessoas que tinham na produção da maconha inicial e começaram a assaltar banco. E a gente da Polícia Federal foi estudar, porque a polícia também, a gente precisa conhecer a atividade criminosa e de onde sai o financiamento das operações, seja de assalto a banco, da produção de maconha. E aí, eu juntamente com os colegas, a gente foi estudar o organograma e identificar os autores. Por quê? A polícia ela é treinada, mas é capacitada para um bem maior, que é preservar a vida das pessoas. Especificamente no assalto a banco de Pilão Arcado. E aí eu vou aproveitar o seu programa para mandar um abraço e agradecer a muitos dos colegas. Se hoje eu estou aqui vivo e conversando contigo e com todos os participantes dos labuteiros, é porque eu fui salvo pela intervenção divina, mas sobretudo pela coragem de pessoas como Pacheco,
que você conhece bem, Bosco, que é um oficial da Polícia Militar da Bahia que presta serviço à CEPAC, Albernei Galindo, porque foi uma operação extremamente sensível. Operação que a gente recebeu informação que ia ter um assalto a banco na cidade baiana de Pilão Arcado. E lá nos deslocamos. E o planejamento operacional era que o assalto ia ocorrer na segunda. E nós dividimos as equipes, uma parte ficou na cidade e outra ficou antes para a gente pegar os assaltantes e prender. Não é para matar, a polícia não é treinada para matar. E o que distingue a atividade policial do criminoso é porque ele não está ali para preservar a vida. E a gente foi para prendê-los, para evitar que o dinheiro da instituição financeira fosse levado. E aí, nós não conseguimos pegar antes de eles entrar na cidade, porque a gente também fica, para não ser identificado, aconteceu que eles passaram na barreira. Aí eles se deslocaram à cidade e lá houve uma troca de tiro de mais de 50 minutos de fuzil de calibre 5,56 e 7,62, aonde eu fui um dos atingidos. Eu levei 4 tiros de fuzil e esse calibre 7,62 ele dilacera qualquer parte do membro e não me dilacerou porque ele prefixou, passou pelo carro que eu estava e foi que é onde pegou primeiro minha perna, meu ombro, a mão e de raspão na cabeça. Eu e mais 3 colegas fomos atingidos, sendo que o quarto, Klaus, que estava no helicóptero, faleceu na hora e 7 assaltantes vieram a óbito e 2 pessoas da sociedade faleceram, infelizmente. Rapaz, isso é uma situação que, infelizmente, já foi uma época comum. A gente tem que trabalhar para que isso nunca mais ocorra, né, Tolentino? Foi eu vivi momentos ruins e aí eu precisei contar com a ajuda muito forte da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos, da minha mãe, da equipe médica, mas, sobretudo, a presença de Deus e de São Francisco de Assis, a quem eu sou devoto, porque esse episódio, Toninho, aconteceu dia 25 de setembro de 2003. É o dia que começa o novenário de São Francisco. Rapaz, bacana isso. Agora, Tolentino, para o senhor, como é que foi a experiência de ter passado por tomar um tiro de fuzil? Porque realmente é muito... dá medo só de ouvir o barulho do tiro, né? Imagina você receber. Como é que foi essa recuperação? E hoje, passando-se 23 anos, como é que você se vê? Você teria um receio de enfrentar essa questão do crime organizado? Ou precisa? Como é que você vê como pessoa depois desse evento? Eu também, assim, eu fui submetido a 10 cirurgias, fiquei internado por muito tempo e fiquei na UTI mais de 50 dias. Então, assim, você vê a vida diferente. Ninguém passa o que eu passei, é um trauma de guerra, né? Você vê a vida diferente. Eu acho que a gente tem que viver cada dia intensamente. Como bem dizia, acho que foi Lobão ou foi Renato Russo, viveu hoje como se não existisse o amanhã. Então, assim, sim. Eu planejo, mas eu vivo o momento. Você vê a vida diferente, aproveita as pessoas quem você gosta, sabendo que você pode faltar. Então, assim, a lição e o aprendizado é que nós somos frágeis. E a polícia, a atividade policial é um sacerdócio, que a pessoa se doa. Em tese, você leva o tiro para atirar. Senão, não é excludente de ilicitude. A polícia não é treinada para matar. Então, assim, eu só atirei depois que eu levei o tiro. E quase fui a óbito. Então, assim, eu acho que Foi intervenção divina mesmo na sua vida. Foi intervenção divina. E o carro que eu estava, Toninho, tem mais de 78 perfurações de bala. Ave Maria.
Foi uma coisa assim, imagine 50 minutos de troca de tiro de fuzil. Rapaz, consigo nem imaginar, não. É um negócio que realmente assusta bastante, né? Agora, passar por isso, lhe deu mais receio de enfrentar ou mais garra de enfrentar de uma outra forma essa parte do crime organizado? Assim, eu nunca nem me apequenei, nem me acovardei. Eu gosto sempre de participar, de opinar, porque eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Eu acho que esse é o caminho que cada um deve fazer aqui. Enquanto vida tiver, eu quero participar efetivamente, decidir, sugerir, sugestionar. Eu acho que a gente, enquanto meio, enquanto pessoa de uma sociedade, a gente não pode se omitir. E não, a gente, pessoas com idoneidade, não pode se silenciar diante das pessoas que representam o mal. Então, assim, tem que prosperar sempre os bons, não pode silenciar. O problema não é o barulho dos maus, é sim o silêncio dos bons, né? Então a gente tem que sempre buscar melhorias. E se a gente não tentar buscar melhorias, como é que vai melhorar a situação, né? Se não participar, como é que eu sou? Eu sou um ente representativo, faço parte, dotado, pago meus impostos, aí eu vou me acovardar. Eu acho que tem que ter uma mobilização maior. E tem outro tema que eu queria chamar a atenção, que é a questão do feminicídio, que tem aumentado consideravelmente. Petrolina recentemente, por quê? O feminicídio ele está muito associado com o consumo de álcool e droga. E pode olhar que é um tipo de crime que ele acontece mais sexta e sábado. É onde aumenta o consumo de droga e o cara às vezes chega em casa embriagado, a mulher reclama por alguma coisa, ele vem E parte para agressão. e parte para agressão para tirar a vida de sua companheira. Petrolina recente menos porque nós vivemos aqui quase a condição de pleno emprego. As pessoas de segunda a sábado até meio-dia estão ocupadas. Pode olhar que é um tema que está entrando em discussão, mas aonde tem a questão considerável de distribuição, uma distribuição de renda desigual, tem muito desemprego e, por conseguinte, a questão do feminicídio vem aumentando consideravelmente nas cidades onde tem o maior número de pobreza. Rapaz, esse é um tema muito relevante, mas por questão, assim, eu gostaria de aprofundar mais um pouco sobre essa questão, não só de feminicídio, mas de alguns outros tipologias de crime. Mas vamos deixar para conversar em outro papo, tá certo, Valentino? Tá bom, tá. Indo puxando para nossos finalmente, o senhor gostaria de deixar uma mensagem para alguém ou para o público? Não, eu queria deixar uma mensagem da responsabilidade de cada pessoa que vai fazer a sua escolha, a escolha do seu candidato a presidente, a escolha do seu candidato a governador, a escolha dos seus 2 candidatos a senadores, da escolha do seu deputado federal, do seu estado. Pesquise, faça uma boa escolha, uma escolha sobretudo bem representativa, porque a gente não pode errar. É uma eleição de suma importância. Eu não digo nem para o futuro, é para o presente do Brasil, de Pernambuco e de Petrolina. Pensar no futuro é agir agora, né? Tolentino, quero lhe agradecer muito, mas antes de finalizar, preciso falar dos patrocinadores. Que se você aí em casa quer gravar um conteúdo profissional, seja um podcast ou algumas fotos, ou... Ixi, buguei a cabeça. Não é foto não, como é que chama mesmo? É só podcast o que mesmo? Fugiu a palavra. Podcast de conteúdo. É podcast de conteúdos digitais. Aí é só finalizar e entrevista acaba, tá certo? Tá. Posso voltar? Vai. Indo para os nossos finalmente, Tolentino, falar dos nossos patrocinadores, que se você aí em casa está querendo gravar conteúdo de alta qualidade ou um podcast, entre em contato com o Nexus Studio. O nosso QR Code vai estar aparecendo na nossa tela. E se você é empreendedor, seja médico, seja corretor de imóveis, empresários e precisa de seguro, entre em contato com a Adalmi Seguros. É uma corretora que tem mais de 40 anos de experiência, que é aqui do Vale de São Francisco e está pronto para atender vocês.
E agora, se tiverem problema na gestão e gerenciamento de resíduos, entre em contato com a Rexível. Eles têm um planejamento especial para vocês. Agora, se você é uma agroindústria ou está pensando em fazer uma agroindústria e precisa saber e desembaraçar essas partes legais e ambientais, entre em contato com a EBS Biotecnologia e Engenharia. Vai estar aparecendo nosso QR Code aqui, tá certo? E Tolentino, muito obrigado por esse papo. Foi uma honra estar recebendo você aqui e espero que em breve a gente possa estar conversando outros papos. Eu aqui agradeço, Toninho. Parabéns. Você é um jovem talentoso e está inovando na nossa cidade. Sucesso. Obrigado, Tolentino. Um abraço. Não deixa de seguir a gente, curtir o nosso vídeo e ativar o nosso sininho do YouTube. Um forte abraço. Se Deus quiser, até semana que vem. Valeu!